desenhe, explique. Que mais que a gente pode usar aqui? Dê uma aula sobre Leonardo Jardim, como joga, do que se alimenta, como se reproduz, o que o torcedor do Cruzeiro vai ver de Leonardo Jardim. Ô, CJ, até curioso, ontem eu estava assistindo alguns jogos do Leonardo Jardim, foquei até mais no Al Hilal do que no trabalho atual dele, ou no último trabalho dele, porque foi demitido ontem, mas foquei muito no Al Hilal porque foi onde ele teve o Matheus Pereira, né? Trabalharam juntos no Al Hilal. O Al Hilal foi campeão da Champions Asiática e disputou o Mundial de Clubes, né? Perdeu pro Chelsea 1-0 na semifinal e depois perdeu por 4-0, se eu não me engano, a disputa de terceiro lugar, mas teve um monte de jogador expulso. Porque a memória de quase todo mundo do Leonardo Jardim é do grande trabalho no Mônaco. Mas aí já se vão 10 anos. 9 anos. Do trabalho do Mônaco. Então, os trabalhos mais recentes, o que a gente pode perceber é que, primeiro, não é um técnico... É bem diferente do modelo do Diniz no Cruzeiro. Muito diferente do modelo do Diniz. Por mais específico que o Diniz seja, algumas características importantes do Diniz, da questão da posse de bola, da aproximação dos jogadores, de tentar marcar um pouco mais alto, pressionar mais alto o tempo todo, a gente não vai ver isso muito provavelmente no trabalho do Leonardo Jardim, que me parece um cara mais adaptativo em relação ao que ele tem no elenco, mas que gosta muito de times mais rápidos, que pegam a bola e já tentam direcionar para o gol o mais rápido possível, o mínimo de toque para se chegar ao gol do adversário. Então a gente provavelmente vai ver um time muito forte em transições ofensivas, de tentar roubar e já acelerar, né, sair da pressão e começar a correr, atacar. É um time que ataca muito a profundidade, ataca muito a última linha do adversário e que não tem essa marcação tão alta assim, né? Nos 2 últimos trabalhos, bloco médio para baixo, quase sempre. Organizando ali uma marcação muito por zona, marcação bem zonal mesmo, mas com bloco médio mais baixo, não pressionando tanto o tempo todo. É lógico que em alguns momentos vai ter a subida de pressão, vai tentar roubar a bola um pouco mais à frente, mas não é tão obsessivo nesse sentido. A gente não acompanhou tanto dos últimos trabalhos, né, CJ? Não adianta. Então, assim, a memória que a gente tem dos trabalhos dele é mais antiga de quando ele estava, de fato, na Europa. Mas é um técnico que foi, por algum tempo, da elite da Europa, assim. Esteve entre os melhores técnicos da Europa. Vamos ver como é que vai se sair no Brasil. Enquanto você explicava, eu perguntei, Rafa Miranda, você conheceu lá na Europa quando jogava e o que o senhor disse? Eu joguei contra. Joguei contra. Ele treinava o Braga, se não me engano, 2011, 12. E eu não confesso que eu não acompanhei também o Leonardo Jardim no mundo árabe, mas a análise do Grice vai ao encontro do que eu vi lá em Portugal. Era um time sempre muito organizado, que não fazia tanta questão da posse de bola e buscava uma transição rápida. Esses eram os times do Leonardo Jardim, tanto no Braga como no Mônaco também. O grande trabalho dele na Champions League, que ele foi até a final, e campeão francês, era jogando assim, não era um time muito propositivo. Preocupa um pouco porque é uma quebra de trabalho gigante. Você sai de um modelo completamente propositivo, completamente pensando em pressão alta, de muita posse de bola, para um treinador que não faz tanta... Como o Gris falou, ele vai ter em alguns momentos, mas não é a característica principal dele. De ficar com a bola o tempo inteiro, de pressionar alto. Você vai passar para um treinador que trabalha muito mais ou prefere trabalhar em transição. Então é uma quebra de trabalho. É um treinador organizador de time. Ele sabe montar um time, ele sabe organizar um time, mas normalmente não faz questão da bola. E ele era assim lá em Portugal, no Mônaco também, e o Gris trouxe bem aí do mundo árabe, mas continua nesse estilo de jogo. Agora, no Brasil, com um time com qualidade técnica alta, ele pode mudar o jeito de jogar? Pode. Eu acho que ele é capaz de fazer isso. Pode adaptar, ué. Pode adaptar? Pode. Mas não espero também que ele faça isso. Cabidão, só de ser diferente do Diniz, o torcedor, ou a maioria dos torcedores, já tem uma paciência, porque existia uma indisposição com o Fernando Diniz. Você acredita no trabalho do Jardim, mediante o seu conhecimento do que ele pode oferecer também, a adaptação a esse elenco? Ou você acha, CJ, calma lá,
É um cara que nunca trabalhou aqui e que nós vamos ter que ter mais paciência do que se fosse um treinador daqui como um Renato Gaúcho, por exemplo. Eu acho que ele ganha pelo fato de ser português, CJ. E ser campeão, porque a gente tá falando aqui, cara, de um técnico que ganhou, talvez seja um dos primeiros técnicos a treinar no Brasil, ganhou uma grande liga no futebol europeu. Porque por mais que a gente fale que o campeonato francês não é lá essas coisas, ele ainda é um dos maiores campeonatos da Europa, né? E a gente não teve nenhum técnico que tenha ganhado um dos 5 campeonatos trabalhando aqui no Brasil, né? A primeira vez que a gente vai ver um técnico desse tamanho, né, pelo menos na Europa, trabalhando aqui no Brasil. Ele até mesmo vem com um pouco mais que o Abel Ferreira, sem dúvida nenhuma, muito maior que o Abel Ferreira quando ele chegou aqui. Lembrando que o Abel Ferreira ele trabalhou um pouco em Portugal. Chega maior que o Jorge Jesus? Chega talvez um pouco maior que o Jorge Jesus, sim. Sério? Sim. Sim. Eu acho que sim também. Pelo fato Eu dele acho ter que sido sim. campeão com o Mônaco no Campeonato Francês e ter feito uma exuberante campanha na Champions Então, dos League. portugueses que cá estiveram, dos maiores, se não o... Chegando. Dos maiores, chegando. Dos maiores, Provavelmente sem sim. dúvida, sem dúvida nenhuma. Ué, Dos maiores. É que o né? Jesus tinha uma passagem em Portugal, pelo Benfica. Muito e ele não forte. na Isso. Europa, num grande centro, assim, ele não tinha uma história grande, o Jesus. Se não me engano, nem sei se ele tinha passagem por clubes europeus. Fora de Passagem. Portugal, né? quais foram os treinadores do Botafogo? Português, Arthur Jorge, Jorge Luiz Castro. e o Luiz Castro. Luiz Castro foi campeão em lugar E nenhum, né? o do Benfica agora, qual é? Bruno Lage. Bruno Lage. Lage. Ele Passou chega no muito patamar rápido, maior. né? Ele chega no patamar Ele chega, maior. ele chega num patamar É. maior. É porque ele se afastou da Europa, né? Ele perdeu o mercado e saiu. Mas é o que eu disse, em determinado momento ele esteve entre os principais técnicos da Europa ali, né? Agora, com relação... Depois do título do Mônaco, principalmente, deu uma credenciada nele, por mais que não tenha pegado nenhum gigante, assim, europeu, né? Agora, o que eu acredito que o torcedor do Cruzeiro vai gostar bastante nele, talvez seja a verticalidade do time. É um time direto, CJ. Os times do Jardim são diretos. Beleza, mas... Quem reclamava do Diniz, Direto. falava que não, tem que atacar, vai ficar feliz. Tá bom, mas direto. abusa de bola longa? Em alguns momentos, sim. Porque também Em tem alguns gente que critica assim, isso, né? A tara pela posse de bola, o Jardim não tem. Mas a variação de pressão vai acontecer. O Cruzeiro vai ter jogos que vai pressionar lá em cima, por exemplo. Né? Isso. E só um detalhe, que como eu disse, eu tentei focar muito ontem na questão do Matheus Pereira, porque é o único jogador do Cruzeiro que ele já trabalhou, que ele conhece, e eu achei o Matheus muito pouco participativo no Al Hilal. Participando muito pouco dos jogos. Assisti 3 jogos do Al Hilal ontem com o Matheus Pereira e o Leonardo Jardim. Em todos eles achei o Matheus Pereira muito pouco participativo pelo fato desse jogo muito direto. A bola passava pouco nos pés do Matheus Pereira, era um time que os volantes já ligavam muito nos pontas para tentar correr e atacar espaço, e o Matheus acabava participando meio pouco, assim. O jogo que o Matheus talvez tenha mais participado foi o jogo contra o Chelsea, dos que eu vi, porque o time não estava conseguindo sair de trás, e aí o Matheus começou a baixar muito para pegar a bola lá atrás. Mas em geral, achei o Matheus pouco participativo. Ou seja, dentro dessa sua análise, Matheus Henrique, próprio Romero, talvez, quem é o outro? O volante? Wallace. Wallace e Marquinhos e Dudu Eu participaram acho que vai muito. privilegiar muitos pontas, e o Gabigol eu acho que casa bem. O cara que consegue atacar bem espaço, se movimentar, abrir espaço para outros caras e correr e se movimentar, acho que pode se dar bem o Gabigol, apesar de, nos trabalhos dele, ter sempre um centroavantão, né? Mais fixo? Mais fixo. Tem muita lógica o Matheus Pereira não participar tanto no estilo de jogo dele. Por ser direto? Por ser um time que fica pouco com a bola. Um time que fica muito com a bola, Passa do ele 10, valoriza o seu camisa 10. Perfeito. Ele vai entregar a bola pro seu camisa 10 para ele achar um espaço. Quando ele fica pouco, o Matheus Pereira vai pegar a bola e vai procurar um lançamento rápido. Mas Então- ele fazia isso às vezes no Diniz. Eu vi ele baixando muito no meio de Mas zagueiro várias volante. vezes. Às vezes ele lançava, mas muitas vezes ele vinha, tocava curto e fazia o jogo andar, mas curto também. Talvez com o Leonardo Jardim vai ser diferente. E aí ele não vai pegar mais na bola 50 vezes. Ele vai pegar na bola 10 vezes. E aí isso muda muito.